Neste vídeo, ensinaremos tudo o que você precisa saber sobre as manobras básicas de aviões, para que, ao final do vídeo, você possa entender qual é a principal causa de morte na aviação geral e, acima de tudo, por quê. Existem 4 manobras fundamentais, básicas, que controlam o avião. São elas: voo reto e nivelado, curvas, subidas e descidas. Mas, na prática, todas elas se combinam em cada fase do voo. Por isso, no final, o voo é a composição dessas manobras básicas. Vamos dar um exemplo. Na decolagem, encontramos a combinação de acelerar no solo até o momento da rotação, para depois passar por um breve momento de voo reto e nivelado, seguido de uma subida. Essa subida ela vai incluir curvas até o primeiro ponto de navegação, no qual haverá mais curvas e voo reto e nivelado. E no pouso, o processo será o inverso, utilizando uma combinação de descidas e curvas até chegar ao solo. Sabemos que os aviões podem se mover em todas as direções do ambiente em que operam. Porém, é necessário considerar que esses movimentos dependem das condições de voo, como se o avião está nivelado em relação ao horizonte. Mover a alavanca de controle para frente causará perda de altitude. Porém, se o avião estiver de cabeça para baixo, o mesmo movimento da alavanca de controle aumentará a altitude. Tudo é relativo e depende da atitude do avião. Para explicar as manobras fundamentais e mencionar detalhes mais complexos, é preciso esclarecer que o avião tem a capacidade de girar em 3 eixos. Temos o eixo longitudinal, o eixo lateral e o eixo vertical. Os comandos de voo acionam superfícies de controle que geram uma força e, portanto, um momento em relação a cada um desses eixos. Esses momentos serão os responsáveis pelas rotações tão importantes do avião. Vamos aos comandos de voo. Os aviões antigos, como os aviões militares, ou mais recentemente os modelos de aviões civis, como os Airbus, utilizam um comando principal em forma de manche. Mas também, como muitos de vocês provavelmente sabem, existe o comando em forma de chifre. Independentemente da forma do comando de voo, sua função será sempre a mesma: acionar manual, com cabos e polias, ou eletronicamente. As principais superfícies de controle. Além da coluna ou manche, todos os aviões têm pedais e controles de compensador. Vamos com calma. As superfícies de controle acionáveis são os ailerons nas pontas das asas, que são ativados ao mover o manche de voo lateralmente, gerando um movimento chamado rolamento. O profundor, que será acionado ao mover o manche de voo para frente ou para trás, gerará um movimento chamado arfagem. E por último, temos o leme de direção, que será movido ao pressionar os pedais com os pés e gerará o movimento conhecido como guinada. Para descer, o piloto move o manche de voo para frente ou de outra forma. Ele empurra e, portanto, o profundor desce, criando uma força maior na cauda que gera um momento que empurra o nariz do avião para baixo. Para levantar o nariz, o piloto puxaria o manche para si, fazendo o oposto. Quando se move os comandos para a direita, porque se quer fazer uma curva para a direita, o aileron da asa direita subiria, e isso faria com que a sustentação dessa parte da asa diminuísse, e o aileron da parte esquerda da asa desceria, o que geraria mais sustentação. Essa assimetria nas forças de sustentação nas asas geraria um momento que faria o avião girar. No rolamento, nas curvas, na verdade se combinam os movimentos de rolamento com arfagem, já que, ao girar a aeronave, o componente da força de sustentação também gira. Contudo, o peso da aeronave permanece inalterado. Assim, para não perder altitude, realiza-se uma leve arfagem. Isso aumentará o ângulo de ataque e a sustentação, mantendo o componente vertical igual. E é o componente lateral que fará a aeronave virar. E se o piloto quisesse olhar para a esquerda, faria o contrário, girando os comandos para a esquerda. Ou seja, giramos o manche na direção para a qual queremos ir e empurramos ou puxamos, se quisermos empurrar o nariz para baixo ou puxar para cima. Mas o caso da guinada ocorre porque o leme de direção no estabilizador vertical é defletido, criando uma força que faz a aeronave girar. Aqui, para girar o nariz do avião para a esquerda, pressione o pedal esquerdo. Para girar o nariz do avião para a direita, pressione o pedal direito. Lembre-se que os movimentos de rolamento e guinada estão acoplados. Basicamente, sempre que fizermos um, provocaremos o outro. Neste vídeo, explicaremos que ao fazer curvas, podemos virar de forma coordenada ou não coordenada. Isso dependerá do uso simultâneo dos ailerons e do leme de direção. É importante entender que todas as manobras mencionadas antes, como por exemplo subidas, descidas ou curvas, são manobras básicas
mas que também exigem muita prática para dominá-las. Em uma descida, se abaixarmos o nariz do avião sem ajustes adicionais, a velocidade aumentará excessivamente. Ao subir ou descer, é preciso controlar não só a atitude do avião, mas também os controles do motor para reduzir sua velocidade. O contrário aconteceria em uma subida, e quando fazemos curvas, a quantidade de sustentação realmente efetiva diminui. Portanto, para fazer uma curva mantendo altitude e velocidade, é necessário aumentar a potência do motor. O compensador do profundor, ou trim, é muito importante em aviões pequenos. É uma aleta que fica na parte final do profundor, a qual vai nos ajudar a deixá-lo em uma posição neutra. Essa aleta é rígida e está fixa em relação ao profundor, diferente do profundor em relação ao avião, que esse sim tem movimento. A aleta só se move com o comando do compensador, ajudando a buscar a posição desejada do profundor. Por exemplo, se quisermos que o avião mantenha uma subida com uma certa atitude, para não ficarmos fazendo força constantemente no manche puxando para trás, moveríamos o compensador para deixar o profundor nessa posição fixa. Assim poderíamos subir sem precisar ficar fazendo força. Analogamente, ao realizar um voo reto e nivelado, o objetivo é manter o avião em uma atitude específica para não perder nem ganhar altitude. Em aviões mais complexos e ainda maiores, isso é ainda mais evidente. O compensador já não é mais uma pequena aba no final do profundor, mas sim todo o estabilizador horizontal que se move completamente quando se utiliza o compensador. No fim é a mesma ideia, só que um pouco mais complexa. Portanto, quando usamos o compensador nessas aeronaves, estamos mudando todo o ângulo de ataque do plano horizontal do estabilizador. Isso já foi abordado no vídeo sobre o Boeing 737 MAX, e isso é feito porque, na verdade, é muito mais eficiente do que a pequena aleta que se deflete. Tendo explicado as manobras fundamentais e como elas são realizadas usando os comandos de voo, é hora de explicar algumas situações de risco que podem ser fatais e às quais os pilotos precisam estar sempre atentos, para evitá-las ou saber como lidar com elas, caso ocorram. Grande parte do treinamento dos pilotos foca na recuperação dessas situações. Estamos falando de situações como stall, parafuso ou spin, ou stall em curva. Como a maioria de vocês que estão assistindo a este vídeo já sabe, e se não sabe, eu tenho um vídeo sobre isso. O stall acontece porque o avião não é capaz de gerar sustentação suficiente e necessária para um determinado momento do voo e ele começa a cair. Entrar em stall não significa que a asa gere sustentação zero. O que acontece é que a sustentação diminui e o arrasto aumenta. Portanto, o avião não conseguirá manter a velocidade de voo e acaba desacelerando, reduzindo a sustentação, até que de repente você começa a descer. Comumente se diz que entrar em stall é culpa de uma baixa velocidade na comunidade de pilotos, principalmente por causa de como esse tema é ensinado e pela instrumentação na cabine. Muitas vezes esse fato é subentendido, mas está errado. A entrada em stall depende do ângulo de ataque. Quando voamos em linha reta, aumentamos o ângulo de ataque ao reduzir a velocidade, o que pode causar confusão. E a outra razão desse mal-entendido é que, por conveniência, na cabine não existe um indicador de ângulo de ataque. E o piloto sempre voa, olhando para o indicador de velocidade e sabe abaixo de qual velocidade não pode voar para garantir que não vai entrar em stall. O interessante é que a velocidade de entrada em stall não é única. Isso depende de fatores como, por exemplo, o ângulo de inclinação. Aqui podemos ver como a velocidade de stall vai aumentando de acordo com a inclinação. Se inclinarmos 40 graus sem os flaps estendidos, nossa velocidade de stall aumentará de 55 para 63 milhas por hora. Isso é muito importante e não recebe a devida atenção. Mais adiante vocês verão as consequências disso, caso alguém ainda não tenha entendido completamente. Quanto mais alta for a velocidade de stall, pior. Porque a velocidade de stall é basicamente aquela em que seu avião cai. Portanto, quanto menor a velocidade, mais devagar o avião poderá voar. Além disso, na aviação geral, as estolagens treinadas pelos pilotos frequentemente não são as mais desafiadoras encontradas na realidade. Uma estolagem no treinamento geralmente é feita com as asas niveladas, a uma boa altitude, reduzindo lentamente a potência do motor até que ocorra suavemente. O avião entra em estolagem. Normalmente, quando isso ocorre, as condições são bem diferentes. Pode muito bem acontecer de a estolagem ocorrer durante uma curva, e quando isso acontece, diz-se que ocorre um parafuso ou uma espiral. Sobre isso vamos falar mais adiante, mas primeiro, sem entrar em muitos detalhes.
No nível aerodinâmico, é necessário explicar a relação entre rolamento e guinada. Isso acontece porque ao mover um aileron, geramos uma assimetria na asa que faz com que uma se mova para frente e a outra para trás, gerando um movimento em torno do eixo vertical. Ou seja, de uma guinada. Entendi corretamente? Ao aplicar o aileron, o avião também fará uma guinada automaticamente. Há um vídeo sobre isso no canal. Se não corrigirmos isso, duas coisas podem acontecer para manter uma posição correta na curva. Para explicar isso, vamos supor que estamos fazendo uma curva e que a circunferência que vemos é o trajeto pelo qual faremos essa curva. Se em cada momento temos o nariz do avião apontando na direção do trajeto, ou seja, temos o nariz do avião em cima do trajeto. Estamos fazendo uma curva coordenada, mas se fizermos errado, o nariz do avião pode apontar para dentro ou para fora do trajeto. Dizemos que, se o nariz aponta para dentro, estamos derrapando, e se o nariz aponta para fora, estamos deslizando. E como o piloto corrige isso adequadamente, ele usa um instrumento chamado coordenador de curva ou, coloquialmente, pau e bola. O piloto vai tentar manter a bola preta que vemos no centro. A bola indica para qual lado estamos descoordenados. O aviãozinho mostra para que lado estamos inclinando ou movimentando as asas. Então, se a bola está para o mesmo lado do aviãozinho, em uma curva estamos derrapando. No entanto, se a bola está para o lado oposto, estamos deslizando. Então, o piloto, olhando para o coordenador de curva durante a manobra, vai acionar os pedais para mover o leme de direção e conseguir a curva coordenada desejada. Agora podemos nos perguntar, por que é tão importante voar de maneira coordenada? Há vários pontos a mencionar, mas podemos começar pelo mais simples. Se esta é nossa direção de voo, mas estamos levando o avião de lado, seja voando reto e nivelado ou em curva. Isso custará muito mais em eficiência e resistência. Parasita. O que queremos é que o avião esteja sempre alinhado da melhor maneira possível com a nossa direção de voo. A outra razão, bem mais importante, é que se voarmos em uma curva de forma descoordenada, podemos acabar morrendo. Atenção! Nem todas as formas de voar descoordenado são igualmente perigosas. Voar descoordenado pode levar ao stall mais facilmente devido à maior resistência gerada. Isso ocorre tanto ao derrapar quanto ao deslizar, mas o essencial é evitar o stall, que por si só já é perigoso, obviamente, mas ainda mais perigoso é o tipo de stall que você pode causar ao deslizar ou derrapar. O problema surge quando o avião é levado de lado, seja deslizando ou derrapando. O que fazemos é que partes da fuselagem fiquem no caminho do fluxo de ar, que depois vai passar por cima da asa. Se deslizamos, a semiasa que desce é a que recebe o fluxo de ar limpo, e a semiasa que sobe é a que recebe o fluxo de ar sujo. Se aumentarmos o ângulo de ataque e entrarmos em stall, a semiasa que receberá primeiro o fluxo de ar turbulento entrará em stall antes. Assim, essa semiasa descerá, reduzindo o ângulo de inclinação e auxiliando na recuperação do stall. Por essa razão é que o deslize acaba sendo utilizado como uma manobra normal em voo. O deslize ajuda os pilotos a perder altitude caso precisem, sempre tomando muito cuidado pela proximidade do stall. Em um pouso, se o piloto estiver mais alto do que deveria e for seguro, ele poderá deslizar o avião para alcançar a trajetória correta. Se baixasse o nariz, ganharia velocidade demais para pousar. Assim, descendo ou deslizando, perde-se altitude, mas não se ganha velocidade, o que é crucial. O que realmente é muito perigoso é derrapar. Ao derrapar, o que fazemos é sujar a semiasa que está mais abaixo. Portanto, se chegarmos a entrar em stall, essa semiasa entraria em stall. Primeiro, fazendo com que o avião literalmente vire completamente e acabe entrando em uma espiral, da qual em baixa altitude será impossível sair. O mais absurdo é o alto número de acidentes na aviação geral causados por esse tipo de manobra, mal executadas. Eis um exemplo de uma espiral na vida real. Neste caso, ela é forçada por um instrutor para ensinar ao aluno como sair dessa situação. Dá medo só de ver. Stable, olha a altitude. Anuncia a cada 1000, agora está 0. Eu gosto de 6000. Só mantenha o manche aí desse jeito. Solte o manche, viu? Não está fazendo nada. 5000, 4000. Suba para 4,5. Mãos no painel. Empurre e corra. Empurre, empurre, empurre. Ok, solte. Agora pegue o manche e saia do mergulho.
Agora veremos o próximo documento da Aircraft Owners and Pilots Association, uma associação de pilotos dos Estados Unidos da América que conduz excelentes pesquisas sobre segurança aeronáutica. Esta análise utiliza dados de acidentes da aviação geral nos Estados Unidos da América entre 2000 e 2015. Dentre os acidentes fatais, 53% são causados por perda de controle de voo da aeronave. E desses casos, 81% foram causados por stall que terminou em uma espiral ou spin. Estamos falando que dos 240 acidentes fatais desse período de 10 anos, 104 deles foram simplesmente por causa de stall em espiral. Isso significa que 43% dos acidentes de aviação geral tiveram essa causa. Números alarmantes, no mínimo. Esses números podem ser comparados com outro documento feito no Reino Unido sobre a segurança na aviação geral. De acordo com o gráfico, 36% dos acidentes entre 1982 e 2008 foram causados por perda de controle em espiral. Com base nesses dados, é seguro afirmar que mais de um terço das mortes na aviação geral são causadas por esse problema. A pergunta é, por quê? E a resposta é lógica, não muito complicada. Uma perda real fora do treino reúne as seguintes condições. Ocorrerá inicialmente durante um voo em baixa velocidade, como na decolagem ou pouso. Se o avião estiver em curva, a velocidade de stall aumenta. Sem coordenação na curva, podemos entrar em derrapagem e espiral. Outro fator crucial é o torque gerado pelo motor na decolagem, que também deve ser considerado. Porém, há uma situação ainda pior que a citada anteriormente. Para explicá-la, vejamos rapidamente as partes ou pernas que ela pode ter. O circuito típico de pouso que é usado para treinamento ou para aproximações na aviação geral. Essa é a maneira como todos os aviões se aproximarão da pista de pouso. O normal é fazer um retângulo com a pista sendo um dos lados longos do retângulo. Vamos usar a pista nessa direção. Vamos chamar esse trecho de vento cruzado e esse outro oposto à pista de vento de cauda. Esse trecho aqui vamos chamar de base e esse último vamos chamar de final. Esse circuito de pouso normalmente será voado a cerca de 1000 pés acima do solo. O problema surge quando, usando a pista nessa direção, há um vento forte soprando daqui. Esse vento criará vários problemas durante o período de vento de cauda. Isso nos fará ir mais rápido e nos aproximará da pista, modificando nosso trecho de base típico. Aproximando-nos mais do que o normal da pista, fazendo com que, se o piloto não perceber, fique em cima dela na curva da perna base para a final. Se o piloto, nessa situação, insiste em pousar de qualquer maneira para evitar uma arremetida, ele aumentará o ângulo de inclinação para a esquerda e, como apenas a inclinação não será suficiente, pisará intuitivamente o pedal esquerdo para tentar mover o nariz do avião em direção à pista. A fórmula perfeita para gerar uma derrapagem e depois iniciar uma espiral. Para este, então, ele terá perdido o controle da velocidade, que estará muito baixa e a segundos de entrar em stall. Espiral em baixa altitude sem chance de recuperação. Como podemos ver neste artigo do Bot Method, 80% dos acidentes por perda com espiral acontecem abaixo de 1000 pés. E sabendo que a altura média para recuperar uma espiral é de cerca de 1160 pés, podemos entender o motivo da mortalidade desse tipo de acidente. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido a complexidade da aviação geral, que muitas vezes é ofuscada pela aviação militar e comercial, mas é uma parte importante da aeronáutica. Para aqueles que são pilotos, que com certeza muitos de vocês que estão assistindo a isso são pilotos, gostaria de perguntar para vocês, o que acham sobre o treinamento que receberam como pilotos? Deixem nos comentários o que vocês acham sobre o treinamento que recebem. Vocês acham que deveriam realizar manobras mais complexas e praticar stall em circunstâncias mais desafiadoras? Para que depois, se isso acontecer com vocês, saibam como sair dessa situação, pois é algo recorrente. Como mencionado no vídeo, se você tiver um stall na vida real, não será nas melhores circunstâncias. Você provavelmente gostaria de ter praticado isso antes. Obrigado por assistir. Lembro que temos o podcast Aeroespacial, onde periodicamente fazemos episódios sobre aeronáutica. Também deixo minhas redes sociais aqui e recomendo que me siga no meu canal da Twitch. Fazemos lives ocasionalmente e nos reunimos com pessoas da comunidade. A verdade é que eles geralmente são bem divertidos. Bem, é isso. Até a próxima.